Bom, pessoal, o vídeo de hoje aqui vai ser focado nos buffs de elemento do Paladino. Quero explicar um pouquinho mais sobre cada um, os efeitos deles, mais detalhado, quando priorizar um, quando priorizar o outro, o que fazer, qual que é a melhor opção, sugestão de combos e tudo mais. A ideia nesse vídeo aqui é passar rapidamente por cada buff, falar um pouquinho sobre eles, qual que é a minha sugestão de como utilizar ele, falar dos melhores, dos piores, dos meus favoritos. É a continuação do guia, essa é a parte 2. E nos próximos vídeos vai ter, falando ainda sobre runa, a gente vai falar sobre os escudos, vai falar um pouco mais sobre como se portar em X1, como se portar em arena, como se portar em TW, PVP grande. A gente quer abordar tudo isso nos guias, mas a ideia nesse vídeo aqui hoje é focar um pouco mais sobre os buffs aqui. Acho que é uma coisa que a galera não presta muita atenção. Eu vejo uns paladinos aí saindo combando sempre sem o buff ou sempre com o buff físico, porque acha que vai ser a maior fonte de dano, ou não pensando nos combos que pode fazer com outro paladino, com tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os buffs, beleza? O primeiro buff do Paladino é o Verso Sombrio Coração Partido. Esse é o primeiro buff que a gente aprende. Ele transforma todo o dano em físico. Por padrão, o nosso dano já é físico, sem buff nenhum. Mas ele torna redundante aqui na descrição. Além disso, ele aumenta todo o dano de equipamento em 50% e aumenta a precisão em 200%. Isso é importante porque dano físico pode errar, dano mágico não. Qualquer paladino que for atacar vai reparar que existe uma chance de você dar um miss no alvo atacando com dano físico. Já com os danos elementais isso não acontece. Sobre o aumento de dano, vocês vão reparar aqui, ó, no dano que atualmente está 64k e 76k. Se eu uso o buff, ele sobe para 69 e 81. Então vocês conseguem ver que vai aumentar a quantidade de dano que você tem no final das contas. Ele aumenta o dano de equipamento. Isso escala, né? Quanto maior seu equipamento, maior dano de equipamento. Quanto maior dano de equipamento, mais o buff vai aumentar. 50% é bastante coisa. Então é importante saber desses critérios. Eu recomendo muito o dano físico para PvE, porque dá para combar fogo, dá para combar metal, dá para combar água, dependendo das classes que você tiver na PT e dependendo se elas vão saber ou não combar com você no momento certo. Então eu sempre acabo recomendando para o PvE o dano físico, porque é mais fácil. Você vai lá, aplica uma lama no alvo, você vai e quebra uma defesa ali. Qualquer classe tem uma quebra de def significante hoje em dia no combo de boss, então no PvE, melhor skill possível. Já no PvP, depende, porque eu não gosto muito de atacar com o dano físico no PvP, primeiro porque eu me considero um cara zarado. Se eu puder dar miss, eu vou acertar um miss no alvo, então eu já não gosto dessa possibilidade. Por mais que tenha o aumento aqui no acerto, é um acerto legal, ainda tem a chance de você errar. E errar em um combo pode ser bem trágico para o paladino, já que o cooldown de várias skills é bem alto. Então, em questão de PvP, eu gosto de ir para os danos elementais, por conta de outros efeitos. E ainda tem um problema. Por intuição, a maior parte da galera que joga contra Paladino, na hora que a gente começa a bater, eles apelam pro imune físico da Daimon. Por quê? Porque o imune físico da Daimon, armadura pesada, é muito roubado. Isso aqui, ele te lacra e te torna imune a dano físico por 9 segundos. Ou seja, uma classe que bate só físico, como um WR, um WB, ceifador, essas classes elas vão ficar presas em você por um tempo considerável. Aqui eu tô com uma Daimon full força, mas é bem comum fazerem Daimon full com. Então tu vai conseguir usar 2 armaduras pesadas seguidas, e dependendo da situação, cara, se tu estiver combando com dano físico ou sair batendo, as pessoas vão utilizar a armadura pesada e vão quebrar o teu combo. Então pode usar, mas se certifique que a pessoa já usou armadura pesada ou já algo do tipo, principalmente em classe mágica. Você vai ver que o seu dano vai ser melhor contra classes mágicas se você atacar com o Verso Sombrio Coração Partido. Mesma coisa contra a WR de Sutra Mágico. O WR colocou um Sutra Mágico, pode bater com dano físico, mas se certifique que ele não é armadura pesada no meio do caminho, ou você pode acabar perdendo o seu combo aí também. O segundo buff é o Verso Sombrio Cair das Folhas. É um buff que converte todo o teu dano para dano de madeira, e ele recupera o
2% do seu HP equivalente ao dano causado ao inimigo. Teve uma mudança significativa no PW, há alguns patches atrás, que não é possível mais utilizar esse tipo de recuperação atacando monstros em nenhum buff. O Mercenário não tem mais isso, o Paladino não tem mais isso, nenhuma classe faz mais isso. Eles quiseram dar um certo impacto, uma certa influência para classes de suporte no PvE, e aí eles removeram essa capacidade. Então, esses 2% só funcionam contra jogadores. 2% do teu dano pode significar muito ou pode significar pouco. Por quê? Porque se é um alvo onde você tem muito dano, você vai recuperar muito HP. Porém, se você tem muito dano, não faz diferença, ele não vai causar muito. Provavelmente a diferença de status é alta demais. E aí não tem jogo. E se é um alvo onde você não causa muito dano, você não vai recuperar tanto HP. Além disso, muitas vezes é recomendado você ter um Deus Frenzy na arma. E o Deus Frenzy, ele tira teu HP para causar mais dano, ao custo de 2%. Então é bem mais fácil você estar meio que ficando elas por elas ali no PVP do que recuperando HP de fato. Então eu acabo não recomendando muito sair utilizando como principal elemento para atacar o dano de madeira. Apesar disso, eu sempre recomendo deixar na barra porque eu já encontrei diversos alvos onde eles sabem que você troca de elementos e possuem uma estratégia de tentar imunar de acordo com o elemento que você tá. Então é bem comum eu ter eles na barra aqui, porque se eu sei que a pessoa imunou metal e me impediu de matar, imunou água e me impediu de matar, se eu quiser trocar para madeira, ou terra, ou fogo, vai facilitar o próximo combo, porque a chance dela já estar esperando um dano de metal, um dano de água, vai ser consideravelmente maior. Então é sempre bom ter esse buff aqui. Apesar de eu não recomendar muito, só recomendar para trocar e combar em alvos espertinhos, ainda tem uma utilidade, tá? E eu acabei utilizando isso aqui em momentos onde eu, por exemplo, peguei a CT. O Paladino, quando for fazer vídeo de PW e eu tiver com set de defesa um pouco melhor aqui no 8.7, porque meu set deve estar horrível, eu vou fazer mais vídeos ali participando de TW e vou mostrar a capacidade do Paladino de levar uma CT. É uma classe muito boa para isso, principalmente por conta dos buffs da 1.8.7. E ele pode ser útil em um momento, na Ultimate. Por quê? Você troca para o dano de madeira, e aí o que você vai fazer? Você vai chegar até uma torre, até um local específico, vai estacionar a CT para ela bater e vai ficar recursando, se defendendo. Caso tenha muito alvo perto de você, você pode ir para um set de defesa onde não tenha uma arma com frenzy, é importante isso. Uma arma sem o frenzy para você não ficar perdendo HP enquanto bate também. E você vai ligar a ultimate, porque a ultimate ela vai reduzir o dano que você recebe, vai te dar uma build de 100%, vai ficar atacando os alvos ao redor e consequentemente vai recuperar o teu HP com o dano que tu causa. É pouco, mas na TW muita gente junta para tentar matar a CT. Quando eles juntarem você, você vai estar batendo neles e recuperando HP. Como você está puxando uma CT, muito provavelmente vai ter suportes para você, vão estar mandando buffs e auxílios que aumentam sua cura e tudo mais. E aí é onde você pode tentar usar o dano de madeira. É o melhor momento que eu encontrei para utilizar ele, escolher utilizar ele, de fato dizer isso aqui eu vou fazer. Mas é só nesse cenário que acabo utilizando mais. Também é uma skill que eu acho que precisava de um buff, tá? 2% é muito pouco. É muito pouco de HP recuperado, se você parar para pensar, já que ela não funciona contra mob, 2% não é nada. Se aqui se aumentassem aí para uns 10%, por exemplo, em algum patch, isso aqui poderia ser uma estratégia diferente de jogar, porque aí você tá batendo, recuperando HP, dificilmente o Paladino iria morrer enquanto estivesse combando com dano de madeira. Então, torço para que haja um buff nessa skill no futuro, mas por enquanto é isso. Utilização na Ultimate caso esteja querendo sobreviver, usar a Ultimate só como sobrevivência, ou manter na barra aqui para trocar e surpreender um alvo um pouco mais espertinho. Dano de água versus sombrio e inundação gélida. A terceira técnica e o terceiro buff do Paladino. Converte todo o dano que você causa para dano de água e também tem 5% de chance de congelar o alvo. Esse 5% é baixo, mas eu já peguei casos tanto onde eu fiquei irritando diversas vezes e não acertei nem congelar, quanto já aconteceu
de eu acertar vários hits seguidos e destacar 3, 4, 5 congelamentos no alvo. É um RNG, não dá pra apostar nisso aqui num PVP. Você não pode sair pensando assim, vai funcionar, vou congelar e pronto, vai dar certo. Mas é uma coisa que eu gosto de utilizar principalmente quando eu encontro, por exemplo, um mercenário com uma 1000 que não é 100%. Porque eu fico batendo ali e vou tentar congelar ele para iniciar uma sequência de atordoamentos, de stun nele depois do congelamento. Então a gente fica batendo com dano de água e começa o combo de stun depois. Aí o que você faz? Você vai chegar no alvo, vai ficar batendo ali nele até que o gelo pegue. Vou deixar aqui, vamos ver se vai sair rápido ou não. Dois 2000 anos depois. Aí pegou o gelo. Tá vendo? Não dá pra ficar garantindo ele. Mas você pode tentar combar ali e tentar iniciar uma sequência de atordoamento depois. Porque daí você pega o gelo, quando finalmente congelar o alvo, você inicia a sua sequência. Stun. Aí quando tiver para acabar o stun, você pode mandar um nocaute. Quando tiver para acabar o nocaute, você pode tentar um gelo sanguinário na Daimon. Aqui eu levei azar até no meu gelo sanguinário, para vocês verem que é foda ser eu. A questão do RNG me abandona diversas vezes. Mas enfim, se pegasse o gelo sanguinário, você ainda poderia ter mais um stun depois. Importante ressaltar que meus stuns aqui ainda estão sem runas, é uma coisa que eu vou mexer quando eu pegar no Céu Soberano. Mas daria para tentar aplicar aí uma sequência de conseguir manter o alvo no local por uns 10 a 12 segundos ali, talvez até um pouco mais, dependendo da sorte do gelo. Ah, Storm, significa que o gelo é ruim? Não é. Como eu falei, é uma boa opção para tentar um combo. Ó, agora pegou direto. E tem um local que eu gosto de usar, tá? Ó, pegou novamente. Um local que eu recomendo muito utilizar se vocês estiverem jogando com mais de um paladino na PT. 2 ou 3. Às vezes eu lidero uma PT focada em, por exemplo, mata-pipa ou alvos que fogem muito, como o arqueiro, o tormentador. Se eu tenho 2 ou 3 paladinos junto comigo, eu falo, todo mundo vai usar com dano de água. Por quê? São 5% de chance por hit. O paladino spama muito hit, muito rápido. Se tu tem 5% em cada hit e tu tem mais de um paladino no PT, 2, 3, a chance desse cara estacar 3, 4 gelos seguidos é muito alta. Eu vou deixar aqui um trechinho de vídeo no fundo mostrando um momento ali onde a gente congela alvos bem rapidamente, porque eu tinha mais 2 paladinos comigo na PT. Então é uma opção bem interessante para isso. Se você tem paladinos que jogam com você, em mais de um, utilizar isso aqui em um combo é insanamente bom, porque 5% é baixo, mas 5% por hit, com vários paladinos batendo ao mesmo tempo, vai congelar o tempo todo. Uma dúvida que me perguntam também, pô, e se colocar o paladino 5.0, vai pegar gelo direto? Provavelmente, o problema é que não dá para deixar um paladino 5.0. Eu já tentei, o máximo que chega ali é uns 2 ponto alguma coisa. E isso abdicando de muito dano no processo. Não vale a pena tentar ir por esse caminho, você vai perder muito dano para virar um alvo que ataca, torcendo pro RNG te ajudar. Então nesse caso, eu recomendo o dano de gelo para você combar, para você iniciar uma sequência de stuns. Encontra um mercenário com uma build que não é de 100%, vai tentar quebrar ele sem usar os teus stuns, só usando dano de gelo. Ou combos com diversos paladinos ali no processo para conseguir congelar o alvo diversas vezes. O quarto buff do paladino é o Verso Sombrio Tremor Trovejante. Ele converte todo o dano para dano de metal, e cada vez que você acerta um golpe, você recupera 20 pontos de Chi. É uma skill bem importante para o paladino no PVP, porque é praticamente T3 infinito se estiver acabando com ela. Mais pra frente eu vou tocar sobre o tópico de runas em outros vídeos, e vocês vão ver que algumas runas, os efeitos delas são ganhar Chi mais rápido. Mas não compensa, na maioria das vezes, por conta desse buff. Esse buff aqui é um buff que é bem comum o paladino tá usando no PVP. Não é que vai usar sempre pra combar e tudo mais, mas recupera Chi muito rápido. Eu vou demonstrar aqui rapidinho pra vocês o quão rápido isso é. Estourei X3, foi tudo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hits. Já recuperamos o X3 de volta. E isso
que foram só hits comuns. Se você usar skills, vai ver que isso recupera ainda mais rápido. Por exemplo, eu vou fazer aqui o X3 novamente. E olha com skills. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 skills, já tá X3 novo. Ah, mas eu preciso fazer o inferno laminado e tudo mais, e preciso recuperar X pra fazer outra coisa depois. O dano de metal também serve pra isso. Vocês vão ver aqui que quando eu estouro o X3, eu vou dar 2 hits, vou usar o inferno laminado e ele vai ganhar X enquanto usa o inferno laminado, porque cada hit do inferno laminado é um golpe. Então olha lá, recuperou tudo. Pode usar aqui mergulho concentrado e usar novamente, olha o X recuperando. Então esse é uma skill fundamental, um buff fundamental do Paladino, que faz muita diferença no PVP por conta da recuperação de Chi. Não significa que você sempre vai querer combar isso, até porque as pessoas que entendem um pouco mais da classe vão usar imune físico, e se não usar imune físico, vão usar imune de metal. Então saiba que na hora de combar, talvez seja bom trocar para um outro dano elemental, para causar uma confusão no adversário. Eu recomendo muitas vezes até o buff de água, porque o Icon é parecido. E aí confunde eles pela cor ser semelhante. Você troca vai batendo pro dano de metal, na hora de combar, troca pro imune de água. A questão também é que o dano de metal, ele te permite recuperar Chi até mesmo em habilidades como a Ultimate, onde você não iria recuperar Chi se você tivesse combando. Mas percebam que se eu uso a Ultimate com o buff de metal, cada golpe, e não precisa ser um golpe acertado, pode ver, tô passando no nada. Cada golpe que o Paladino causa, ele recupera Chi, independente se acertou, se bateu, se não bateu, então é como se você estivesse ganhando Chi sem fazer nada na Ultimate. É bem absurda essa combinação aqui, se precisa recuperar Chi, é bem legal, funciona bastante, recomendo. E só para demonstrar também que não é todo local que recupera Chi, por exemplo, o Inferno Laminado ali antes, vocês viram que recuperou Chi, aqui é com dano físico, ele não recupera, porque o efeito é cada golpe recupera 20 de Chi. Então, por isso que mais pra frente, quando for falar de runa, vocês vão ver que eu não recomendo nenhuma runa de recuperação de Chi pro PVP. Você tem uma skill pronta para recuperar Chi a todo momento, que é muito rápido. Então, não compensa. Sempre utilize o dano de metal para recuperação de Chi, vai sair bem melhor. Quinto buff do Paladino, Verso Sombrio, Queimadura Solar. Esse aqui ele transforma todo o dano que você causa em dano de fogo, e cada hit que você acerta no alvo, você arranca 10 de Chi dele. Isso aqui é bem apelão, tá? Isso aqui é bem apelão mesmo. Por quê? Porque o dano de fogo já é uma coisa que você consegue combar facilmente. Eu, por exemplo, já tive PTs onde eu optei por ter 1 MG ou 2 MGs na minha PT, que às vezes não tinham tanto poder de fogo para numa TW, por exemplo, para ficar numa backline, mas que podiam me acompanhar ali e sair debuffando os alvos para me matar. O debuff de fogo do MG é muito forte, também comba com o debuff de fogo do SK. E aí você conseguir combar num alvo com isso aqui já vai causar um dano muito bom. Vocês vão reparar que algumas diamonds minhas eu também coloco ainda uma marca flamejante para aumentar em mais 30% para reduzir, no caso, a resistência do alvo em 30% a fogo. E isso aí também já ajuda a tentar deletar um alvo com dano de fogo. A ideia aqui é você usar o dano de fogo junto com algum debuff, alguma coisa, ou só para retirar Chi do alvo. 10% por hit é pouco? Pode ser, mas o Paladino novamente ataca com muitos hits o tempo todo. A Ultimate, que não mencionei, cada golpe é um hit. Ou seja, você está atirando Chi de qualquer um que tiver no raio de alcance da skill. E aí o que você pode fazer, né? Você vai tentar remover o Chi do alvo o mais rápido possível. Às vezes você sabe que ele está numa situação onde ele está com muito Chi e pode combar. Gasta o Inferno Laminado, não tem mais recursos para tentar matar ele, gasta o Inferno Laminado, olha o tanto de hit que você vai. Você vai tirar aqui uma barra de Chi dele tranquilamente. Vai acabar com uma barra de Chi dele muito rápido, vai fazer ele perder recursos. Arqueiro, por exemplo, X1 contra arqueiro, combar com dano de fogo, você impede que ele use a barreira, você impede que ele tente usar uma outra fuga. É uma coisa muito boa para se ter no PVP, é o dano de fogo. Além disso, assim como eu falei lá no buff de água, que ele comba se tu tem mais de um paladino na PT, a mesma coisa aqui, tá? Se você tiver
2, 3 paladinos combando no alvo com dano de fogo simultaneamente, é impossível esse cara recuperar Chi, tá? Ele não vai ter nenhuma recuperação de Chi. Se ele usar o Maestro, ele zera a barra de Chi dele imediatamente, não tem como. E isso abre margem para outro combo, que eu gosto também de usar em TW, que é você colocar uma WF full com, que às vezes não pode jogar na backline, ou não pode jogar na front, ou tá sobrando WF no teu clã. Coloca uma WF junto com 2 ou 3 paladinos. Você só vai lá, arranca o Chi do alvo e manda a WF devastar. Ela só vai andar e devastar, andar e devastar. É um combo bem apelão. Obviamente precisa uma WF full com para isso, para ser um dano mais alto, né? Mas é um combo bem apelão. Eu vou deixar aqui também de fundo uma perspectiva de um alvo tomando vários danos de fogo de vários paladinos, e vocês vão ver o quão rápido o Chi dele zera nesse processo, tá? O sexto buff do Paladino é o Verso Sombrio Barreira de Pedra. Ele transforma todo o dano para dano de terra e ele aumenta o teu alcance em ataques em 2 metros. Sinceramente, não é um buff tanto que muda muita coisa. 2 metros no PVP para uma classe corpo a corpo não vai fazer com que você consiga bater consideravelmente ou algo do tipo. Ela teve uma mudança no efeito alguns patches atrás. Antes, a cada hit tinha 5% de chance de stunar o alvo. Eles trocaram para essa parte de 2 metros. Eu acho que é um dos buffs que mereciam mais atenção. Ela precisaria de um efeito melhor. Eu acho que 2 metros é pouco. Os paladinos não costumam optar muito por isso no PVP, porque vocês vão reparar aqui, ó. Estou com um buff físico. Vamos ali na estaca, vamos ver, ó, 6.8. Isso aqui, uma outra classe física, te acerta daqui. Ela consegue acertar. Agora eu vou trocar pro dano de terra. 8.8. Ó, tá vendo? A distância não é muita coisa. Mesmo que ele não tenha o range, ele vai dar um passinho pra frente e já vai começar a te atacar. E como a gente precisa estar perto pra bater também, isso não importa muito, porque sinceramente, é como eu falei, você vai acabar, ele vai dando um passo pra tua frente. Se tu estiver combando ou querendo bater, você não vai dar um passo pra trás. Então não muda muito. Mas por que é importante ter o buff de terra aqui? Como eu já mencionei em outros, tem pessoas que aprendem a jogar contra paladino, sabem que tem todos os elementos para bater. Então elas se enchem de imune elemental, e imune de terra é um que as pessoas não usam com frequência. Então se você sabe que é uma pessoa que tem imune de água por conta de bardo, imune de metal por conta de EP e EA, imune de madeira por conta da WF, imune de fogo por conta dos MGs, imune físico por conta de mercenário e tudo mais, dificilmente você vê alguém imune à terra. Então, se tá na dúvida se aquela pessoa tá com algum tipo de imune elemental ou algo do tipo, você acha que pode acontecer dessa pessoa quebrar um combo seu ali no momento certo, na dúvida vai com um dano de terra, só para poder causar confusão na pessoa. Ou mantém na barra assim como eu, se você precisar de uma troca rápida, tá aqui. Rapidamente troca para um dano de terra. Consegue um alcancezinho extra que eu acho bem pouco. Deveria ser buffado na minha opinião esse aqui. Mas pode te ajudar em PVP. Considerações finais, tá pessoal? Lembrando que, como eu falei, vai ter mais vídeos do guia. Esse aqui era para ser um pouco mais rápido. A ideia aqui é tentar explicar um pouquinho sobre os buffs, mostrar quando usar cada um, quando tentar priorizar, como tentar fazer um combo. A minha sugestão no PVP é tenta focar água, metal e fogo. Tenta usar esses três, são as melhores opções. Você vai estar removendo o Chi do alvo, você vai tentar congelar o alvo, você pode tentar recuperar e ter X3 infinito praticamente. E usa o dano físico mais quando sabe que o alvo está sem armadura pesada. Usa um dano de terra quando você sabe que é uma pessoa que tem muito imune elemental. Vai tentando fazer isso, não tira as skills da barra, porque pode ser uma boa ideia ali, principalmente um X1 onde a pessoa te conhece a tua classe. É bom você ter todas as alternativas possíveis. Todo buff é importante. Claro que alguns, como eu mencionei, tem um pouco mais de destaque. Acho que ainda o Paladino é uma classe que precisa de uma buffadinha nos efeitos desses buffs. Acho que o dano de madeira aqui a beijinho, tinha que dar uma atenção nisso mais pra frente, aumentar isso aqui de 2% para pelo menos 5%. Acho que se quiserem também
compensar um pouco mais a falta de stun do paladino, subir aqui a chance de congelar o alvo de uns 5 para uns 7, talvez 8% também pode ser interessante. E o dano de madeira aqui, o dano de terra, aliás, desculpa, o dano de terra, acho que o ideal seria aumentar um pouco mais esse range ou reformular o efeito. Eles reformularam o efeito recentemente, só que 2 metros não é uma coisa que faz tanta diferença. Se fosse, pô, 10 metros, é uma coisa que eu usaria constantemente, é uma coisa que a gente começaria a bater em alvos ali, principalmente quando você vai brigar contra outra classe melee, e você conseguiria manter o alvo longe, batendo nele, forçando o recurso antes dele chegar em ti. Seria um buff interessante. Espero que mexam nesses outros que são menos utilizados hoje em dia, mas novamente todos eles são importantes. Espero que esse guia aqui tenha dado um pouquinho da ideia dos buffs e mostrado um pouquinho como utilizar cada um deles e em que cenário. Fechou? Nos próximos guias aí a gente vai ver mais coisas aí sobre escudos, sobre runas, Daimon. Vambora. Valeu, falou e obrigado por quem ficou até aqui.